tarde. Estou enviando para vocês agora as orientações de matemática. E aqui vocês vão dar continuidade ao estudo de frações equivalentes. Primeiramente, vocês devem acessar o material de apoio aqui, que é esse vídeo que eu vou postar no grupo também, que tem o link, e começar a analisar situações e problemas. Então, aqui, essa menina faz a pergunta: a fração 3/4 é mais ou menos que 1 inteiro? E a fração 2/4? Vamos lembrar, então, a questão de quando o inteiro ele é dividido em mais partes, mas ele é a mesma quantidade, será que ele vale a mesma coisa que quando ele é representado com outra quantidade na forma fracionária? Então, vocês vão olhar essa equivalência, certo? Acessem o material de apoio, acessem o vídeo, que eles vão dar bastante suporte para vocês fazer essa comparação. Depois aqui, continuando na letra A, e a fração 2/4 é menos que 1 inteiro? Quais são as frações envolvidas nas situações propostas? Então, se está falando frações, é porque você pode representar de forma diferente a mesma quantidade, né? Lembrando que uma fração ela pode ser escrita de forma diferente quando ela é equivalente. Quando ela é a mesma quantidade, mas ela foi dividida em porções menores, então ela é equivalente a outra fração de porção maior. Podemos fazer mais uma consideração sobre a fração 2/2? Então, vocês vão fazendo o cálculo e olhando se podem ou não. Miranda trabalha em uma pizzaria e produz pizzas com 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 pedaços. Normalmente, ela monta pizza com 2 sabores, a chamada pizza meio a meio. Vamos ajudar Miranda a descobrir quais tipos de corte ela pode utilizar para montar a pizza? Vocês também vão receber um material de apoio, uma atividade extra com a demonstração desses cortes, para vocês estarem analisando e respondendo essas questões. Como você fez para conseguir metades da pizza? Em todas as pizzas foi possível encontrar um meio? Em quais discos de pizza você encontrou a metade? Qual estratégia você usou para conseguir encontrar essas frações? Então, para poder responder essas questões, vocês precisam acessar o material de apoio, que é uma folha que tem as pizzas divididas com esses cortes. Continuando, outra situação, problema, vamos comparar as frações encontradas que conseguiram cobrir completamente a representação da metade da pizza. Então, aqui a pizza foi cortada ao meio, metade, e ela foi dividida a metade em 2 partes. Aqui eu tenho a mesma metade, lembra que eu estava falando da questão da equivalência? Então, é a mesma quantidade, porém, foi dividido em porções menores. Então, é a mesma metade, mas que dá para ser representada de forma diferente. Olha só, percebam, todas são a metade, mas todas feitas de cortes diferentes. Aqui 2 partes, Aqui 1, 2, 3, 4 partes. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. 3 partes. 2, 4, 5 partes, ok? Podemos afirmar que elas representam a mesma quantidade? Elas representam a mesma quantidade? Percebam, são todas a metade, porém, dividido em porções menores. Então, respondam. Quais são as pizzas que encontramos metade? Quais são as frações que representam cada uma delas? Então, aqui, vocês vão representar em forma fracionária, O inteiro, olha só, o inteiro que foi dividido nessas quantidades, foi tomado metade e dividido nesta quantidade, tá? Podemos afirmar que todas representam meia pizza, por quê? Elas são a metade, Analisa, olha, observa. Qual a relação entre a fração
1/2 e a fração 2/4. Então, 2/4, ó, como que ela pode ser representada, né? Então, vamos pensar também na pizza como um todo, né? Se ela tivesse outra parte aqui e também fosse dividida a outra metade na mesma quantidade, como que seria a representação? Será que ela pode ser representada com 1/2, né? 2/4? E qual a relação, né? Vamos lá, aqui mais uma situação problema. Observamos que essas frações encontradas representam a mesma quantidade. Olha lá, 1/2, ó, 4/8. Por que 4/8? Porque, ó, 1, 2, 3, 4. Se aqui tem 4 pedaços, foi dividido em 4 pedaços, significa que do outro lado também ela será dividida em 4 pedaços. Deixa eu contar novamente. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. Então, ela representa 4 partes de 8 pedaços, né? Então, pode ser dividida por 1/2? Pode, porque era a mesma quantidade, porém dividida em 2 partes apenas, e essas 2 partes foi dividida um desse lado, um desse lado. Aqui não, era o todo, uma parte dessa foi dividida em 4 partes, e o todo representa 8. Olha só, aqui representa 2 partes e aqui representa 8. 5, da mesma forma, né? Então, aqui em vez de ter sido dividido em 4 partes, foi dividido em 5 partes, mas a mesma metade de um inteiro, que é representado aqui embaixo por 10, né? Porque se você dividir o inteiro em mais 5 pedaços, vão dar 10 pedaços. Então, 5 pedaços do todo, que é 10. Qual o significado da palavra igual segundo o dicionário? Então, busca no Google, busca no dicionário, para vocês entenderem o significado da palavra igual. Qual dos significados é mais adequado a observarmos entre as frações que estudamos hoje? Podemos afirmar que 1/2 é igual a 2/4? Então, façam essa relação. Lembrando a questão da divisão, né? Como que você divide e se ela é a mesma proporção, se ela é a mesma quantidade. O que significa equivalente? Olha lá também no dicionário o que significa equivalente. As frações que observamos hoje podem ser chamadas de frações equivalentes. Então, tudo que vocês olharam aqui para trás, elas são equivalentes, elas são a mesma quantidade, porém dividida em uma porção menor. Aqui na aula do dia 23, nesta aula podemos observar que existem frações diferentes que representam a mesma quantidade. O dicionário nos ajudou a encontrar que o termo equivalente significa a mesma coisa ou igual. Então, quer dizer, equivalente, ela corresponde, é sinônima da palavra igual. Conseguimos juntos compreender que as frações que possuem números diferentes, mas representam a mesma quantidade, são chamadas de frações equivalentes. Qual o significado da palavra igual segundo o dicionário? Quais frações são equivalentes a 1/2 que encontramos nesta aula? Então, olha aí para trás, isso aqui é 1/2. Quais foram as outras frações que nós encontramos que representam que é a mesma quantidade de 1/2, porém dividido em maiores porções, né? Mais quantidade, mas porções menores. Bom, aqui vocês continuam respondendo. Um cliente pediu para a Miranda montar pizza com 3 sabores. Quais as possibilidades de corte que Miranda poderia montar? Então, vocês têm lá o material de apoio, vocês podem fazer o desenho e fazer os cortes também e mudar os sabores. Quantos são os sabores que a pizza terá? Uma divisão em partes iguais. Qual fração representa cada sabor de pizza? Então, vocês vão pegar a pizza inteira, dividir em partes iguais e tentar ver que sabor dá para montar. Quais cortes disponíveis poderão ser utilizados, né? E aqui vocês têm uns exercíciozinhos, né, para que trabalha a questão da equivalência, né, ó. Como que chama o número da parte de cima, o numerador, que fica embaixo do traço denominador,
né? Aqui também algumas situações, problemas, que aí vocês vão montar com numerador e denominador, né? Essas frações são próprias, impróprias. Frações próprias e impróprias, quando elas têm o numerador a própria, quando ela tem um numerador maior e quando ela tem o denominador é maior e o numerador menor, e embaixo, quando ela tem o numerador maior e o denominador menor, ela é chamada de imprópria, tá? Que mais? Aqui pinte as frações e respondam, né? Vocês vão pintar de acordo com o que está pedindo, a quantidade que está pedindo. Aqui desse lado, é só vocês lerem os comandos, circule maior entre essas frações, né? Depois represente essa fração na forma da figura abaixo. Complete com símbolos maior e menor, qual dessas que é maior, qual que é menor, tá? Quando duas frações têm o mesmo numerador igual, as frações maior é aquela que tem o menor denominador. Então, aqui tem uma dica importante, leiam e tentem aplicar as resoluções de frações, tá? Pessoal, então é isso. Qualquer dúvida pode me contactar. Para vocês, um bom estudo e até a próxima.